Olá a todos e a todas, esta daqui é a aula sobre o conceito de trabalho em física e eu tenho dois comentários a fazer aqui sobre esta aula. Primeiro, essa daqui é uma aula bastante técnica e que partimos da definição de trabalho para resolver todos os exercícios, portanto eu aconselho você a anotar no seu caderno tudo que vai ser discutido aqui no primeiro slide para facilitar o teu estudo no futuro. E segundo, eu vou utilizar muitas definições da mecânica e definições matemáticas, como por exemplo projeção de vetores, área de gráficos e equilíbrio de forças. Então, se você estiver com muita dúvida nesses conteúdos, eu sugiro você fazer uma revisão desses tópicos que as aulas estão aqui no canal, mas se você acompanhou as aulas até aqui, não vai ter grandes problemas ou dificuldades. Então vamos à aula. Está aqui então a definição de trabalho. Em física dizemos que trabalho, e eu estou usando a letra W para representar essa grandeza, um trabalho é realizado por uma força quando ela provoca ou cessa o deslocamento de um objeto. Como exemplo, para ilustrar, eu trouxe aqui o homem tentando arrastar uma geladeira. Na verdade, ele conseguiu arrastar a geladeira porque a posição inicial da geladeira era esta aqui e agora a posição final da geladeira é esta aqui, e através da corda ele aplica uma força na geladeira para a direita. Então, segundo a definição, ele realizou um trabalho sobre a geladeira. A força aplicada causou um deslocamento. E uma representação simplificada deste fenômeno está desenhada aqui. A nossa geladeira virou um bloquinho e a ação do homem sobre a geladeira, que é a força F, está representada por esse vetor amarelo escuro aí. Então, as posições inicial e final da geladeira estão aqui representadas e o que a gente chama de deslocamento é essa diferença, né? Posição final menos posição inicial, que eu represento por esse vetor azul. O vetor indica a direção e o sentido do deslocamento para a direita. E o da força também, é uma força para a direita. E para a gente calcular essa quantidade de trabalho, eu escrevo aqui embaixo. Pegue o módulo da força, que é o comprimento do vetor laranja, e multiplique pelo módulo do deslocamento, que é o comprimento do vetor azul. Simples assim, ok? Com relação à unidade desta grandeza, você está multiplicando força, cuja unidade é Newton, e deslocamento, cuja unidade é metro, então a unidade é Newton vezes metro, e é possível mostrar que essa unidade é igual ao Joule, porque afinal de contas Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando eu multiplico pelo metro do deslocamento, aparece um quadrado aqui em cima, e quilograma metro quadrado segundo ao quadrado é justamente o que a gente chama de Joule. E você me diz, Joule é unidade de energia. Perfeito. Trabalho e energia estão intimamente relacionados, vai ser o tema da próxima aula. Pois bem, então a definição é bem simples e direta, só que existem alguns cuidados que a gente tem que tomar e eu vou trazer ele aqui. Realiza trabalho apenas a força na direção do deslocamento. Vou te explicar através do exemplo da geladeira. Sobre ela não atua apenas a força F, atuam também outras três forças que eu vou desenhar aqui. Você não pode se esquecer na mecânica que existe a força peso, vertical para baixo, apontando para o centro da Terra, que é fruto da interação entre a geladeira e o planeta. Existe também a força normal, que é fruto do empurrão que a superfície exerce sobre a geladeira. Essa força forma 90 graus com a superfície. E também a força de atrito, contrária ao movimento, que não pode ser negligenciada, porque afinal de contas, olha só, a cara desse sujeito aqui não deve estar sendo muito fácil arrastar essa geladeira, então tem alguma força atrapalhando o movimento dela. Pois bem, na figura a gente sabe que o deslocamento da geladeira foi para a direita e você precisa ter este conhecimento. E o que a gente chama de direção do deslocamento é a reta infinita aonde o vetor deslocamento está desenhado, que no caso aqui é o eixo X, ou seja, a reta horizontal. Então só realiza trabalho sobre a geladeira aquela força que está desenhada na horizontal, ou que atua na horizontal. No caso aqui, a força F e o atrito. Neste exemplo, peso e normal não realizam trabalho sobre a geladeira, porque eles não provocam e nem cessam o movimento da geladeira sobre o eixo X. Ficou claro? Você tem que tomar esse cuidado. Vou te dar mais um exemplo e um outro cuidado que você tem que ter. Vamos supor que essa geladeira está sendo puxada nessa direção agora. A força F está inclinada. Ela não está nem sobre o eixo X, nem sobre o eixo Y. É uma combinação dos dois. Neste caso, a técnica é a seguinte. Você desenha a força F no nosso
sistema de eixos orientados x e y. Você não pode girar a força F, ok? Porque o ângulo entre F e x importa. Vamos chamar esse ângulo de ângulo θ. Todo vetor inclinado, ele pode ser projetado sobre o eixo x e sobre o eixo y. A sombra sobre o eixo x nós chamamos de fx e sobre o eixo y de fy. Então, neste exemplo, só realiza trabalho sobre a geladeira a componente fx da nossa força, porque é ela que está sobre a direção do deslocamento, sacou? Enquanto que fy não realiza trabalho. Perceba que o comprimento de fx é menor do que o comprimento de f. Então o trabalho será um pouco menor do que se f estivesse toda sobre o eixo x. Muito bem, então a gente precisa usar fx agora nesta fórmula e não mais f. Então vamos calcular fx. Aqui existe um triângulo retângulo onde cada cateto são as componentes x e y e a hipotenusa é a força F. E tá lá o ângulo θ entre F e o eixo x. Eu posso calcular o cosseno deste ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é fx, a hipotenusa é f, e quando f vai multiplicando para a gente isolar fx, a gente descobre que a componente fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo θ. Então tá aí. Se você não conhecer o ângulo, você não consegue calcular o trabalho da força fx. E talvez a gente use num exercício mais para frente. Se você quer calcular o fy, basta pegar o f e multiplicar agora pelo seno do ângulo θ. Você consegue mostrar essa relação desse mesmo triângulo que está aí desenhado. Perfeito, essa é a discussão inicial, mas eu ainda tenho duas perguntas para te fazer e dois comentários aqui. Então, primeiro comentário. Suponha que esse atleta levantou a barra e está segurando essa barra acima da cabeça, como você está vendo na figura aí. Não deve estar muito confortável, não é muito fácil fazer esse movimento. E a pergunta que se coloca é, nesta situação, o atleta segurando a barra, ele realiza trabalho sobre ela? Pense um pouco e a resposta é não. Só executa trabalho a força que causa movimento ou que cessa o movimento. No caso aqui, a força está mantendo o objeto em equilíbrio. De novo, segurando a barra sobre a cabeça. O atleta realizou o trabalho sobre a barra quando ele tirou ela do chão e elevou ela até lá no alto. Segurando a barra lá, ele não executa trabalho. Então isso é uma grande pegadinha, justamente para ilustrar a definição trabalho em física, né? O que significa trabalho no mundo da ciência. Não é exatamente o trabalho que você está pensando, que tem a ver com carteira de trabalho, uma profissão, enfim, não tem nada a ver com isso. A próxima pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o trabalho da força da gravidade no movimento circular? Considere uma aproximação do movimento da Terra ao redor do Sol como um movimento circular. E a gente sabe que a gravidade atrai o planeta Terra para o centro do Sol, ou pelo menos você devia já saber isso. A resposta a isto é trabalho igual a zero, ou seja, a força da gravidade não executa trabalho no movimento circular. Esta é uma outra grande pegadinha. E na verdade, qualquer força que aponta para o centro da trajetória circular não realiza trabalho sobre o objeto, porque esta força está sempre na perpendicular do movimento. Basta você ver aí nesta animação, onde o vetor vermelho é a força resultante para o centro e o vetor azul é a velocidade do móvel. E esta força resultante para o centro recebe um nome: força centrípeta. Qualquer força resultante centrípeta não realiza trabalho sobre o objeto em movimento circular. Eu vou anotar isso. Parece esquisito, porque afinal de contas, se não existe a força da gravidade, essa Terra sai voando por aí em linha reta, né? Pois bem, a força da gravidade aqui não desloca a Terra para frente. Ela, na verdade, causa a curvatura da trajetória. E, novamente, a gente precisa se ater à definição de trabalho, ok? Espero que você tenha anotado isso aqui. Vamos seguir. Próxima pergunta é: trabalho negativo pode? E aqui, para ilustrar, duas pessoas movendo a geladeira, mas um está para a direita, outro está para a esquerda. E aqui eu vou desenhar o que está acontecendo, né? Uma representação mais simplificada em vetores. Vamos supor que o deslocamento dessa geladeira é para a direita, ou seja, a força F1 deste homem aqui é maior do que a força F2 deste homem aqui. Você consegue ver isso pelo comprimento dos vetores. E a resposta aqui é sim, existe trabalho negativo. E o sinal do trabalho faz referência ao sentido da força. Toda vez que a força acompanha o deslocamento, trabalho positivo. Eu vou anotar. E toda vez que a força está no sentido oposto ao do deslocamento, o trabalho é negativo. Matematicamente falando, a gente consegue encontrar esse sinal negativo na projeção de vetores, porque pensando no ângulo entre força e deslocamento, o ângulo entre F1 e o deslocamento é zero, o que me dá um cosseno igual a 1. E o ângulo entre F2 e o deslocamento é igual a 180 graus, porque eles estão opostos, né? E o cosseno de 180 é igual a menos 1, tornando o trabalho desta força negativo. Perfeito? Então aqui mais um detalhe para você prestar atenção nos exercícios. Então vamos a eles. Então este é o primeiro exercício modelo que você tem que ter no teu caderno resolvido, que é o seguinte: a caixa de massa 25 kg
kg foi arrastada pela força F do rapaz de intensidade 300 N e realizou um deslocamento de 2 metros. O coeficiente de atrito cinético é 0,12. Esse exercício é uma espécie de revisão da dinâmica e você vai ver como que é importante você ter essas coisas anotadas no teu caderno, lá da primeira fase. Então, olhando para a figura, a força que o menino aplica na caixa forma um ângulo de 30 graus com a direção do deslocamento, então a caixa deslocou-se na horizontal. Representando todas as forças aplicadas nessa caixa, nós temos esta figura aqui. Vê se você concorda comigo. Sobre a caixa existe a força peso, existe a força normal, o atrito e a força F do menino. Então, item A, calcule o trabalho de todas as forças aplicadas na caixa. Vamos calcular o trabalho de uma por uma. Eu vou começar com a força F. O trabalho da força F será: a força F está inclinada, então realiza trabalho sobre a caixa apenas a sombra projetada no eixo X, que a gente chama de Fx. Então, escrevendo, força vezes deslocamento. E eu vou colocar um D para o deslocamento. Muito bem, para calcular Fx nós fazemos força vezes o cosseno do ângulo, o ângulo é 30 graus, vezes o deslocamento D. A força é igual a 300, o cosseno de 30 eu vou arredondar para 0,87 e o deslocamento é de 2 metros. Isso vai me dar um trabalho de 522 joules. Belíssimo, vamos para a outra força aqui, vamos olhar para o peso. E aqui é fácil, acho que você concorda comigo que o peso não está na direção X, ele está exatamente na direção Y. Então o peso não realiza trabalho igual a zero. Muito bem, é assim também com a força normal, a normal está na direção Y, também não realiza trabalho igual a zero. Agora o trabalho da força de atrito, vamos usar a fórmula, força vezes deslocamento, o atrito está sobre a horizontal, então ele realiza trabalho. E aqui toma cuidado, porque o atrito é contrário ao deslocamento, então eu preciso colocar um sinal negativo aqui na frente. Nunca se esqueça disso, hein? Então vamos lá, menos a força de atrito, e para calcular a força de atrito existe uma fórmula. Esse aqui é o que a gente chama de atrito seco, né, entre superfícies, e a fórmula é a seguinte: você pega a normal e multiplica pelo coeficiente de atrito cinético que foi fornecido ali no enunciado, e depois multiplica pelo deslocamento para ter o trabalho. E aqui tem um problema, porque não existe uma fórmula para calcular a normal. A normal depende do contexto, depende do problema. E nesse caso aqui, a normal não é igual ao peso, porque existe um balanço de forças aqui. Acho que você percebe que a força F também projeta uma sombra na direção Y. Esta sombra acaba aliviando a normal. Então, fazendo um balanço de forças na direção Y, a gente vai dizer que tudo que aponta para cima, que é normal, mais Fy, tem que ser igual a tudo que aponta para baixo, que é o peso. Então, normal será peso menos o Fy. Substituindo as fórmulas, o peso é massa vezes a gravidade, que vai dar 250, menos Fy, que é F vezes o seno do ângulo. Então, eu vou ter 250 menos 150, né, que é 300 vezes o seno de 30, que é meio. Então, a normal é igual a 100 newtons. Cuidado, esse é um grande parênteses aqui que você precisa considerar no problema. Então, continuando, menos 100 vezes o coeficiente 0,2 vezes o deslocamento, menos 40 joules é o trabalho do atrito. Perfeito. E o item B, ele diz: calcule o trabalho total. O trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados sobre a caixa. Então, 522 mais 0 menos 40, o que resulta em 482 joules. Esse trabalho total é equivalente ao trabalho da força resultante. Você pode fazer a análise de forças, né, a somatória de todas elas, e usar a força resultante vezes o deslocamento. Vai dar 482. Repetindo, esse aqui é um exercício modelo, deixa ele guardado aí no seu caderno para você voltar a ele quando for resolver a lista de exercícios. Vamos fazer mais um, e este aqui é muito importante, que é o trabalho da força peso. E sim, a força peso realiza trabalho quando um objeto sobe ou desce, ou seja, ele se movimenta na vertical. Então o problema é, um saco de areia de massa 12 kg foi erguido até a altura de 15 metros. Então primeiro esse saco subiu. Depois esse mesmo saco de areia é baixado por uma altura de 10 metros. Então depois ele desceu. Determina o trabalho da força peso na subida e na descida. Então vou começar pela subida, vou desenhar um saco de areia aqui. Acho que é isso aí. E sobre ele estão atuando a força peso, vertical para baixo, e a força do homem que está puxando o saco para cima, né? E não me interessa calcular a força do homem ou o trabalho da força, porque o exercício não pediu. Então vamos para o trabalho da força peso na subida. Então, usando a fórmula, força vezes deslocamento. Para calcular a força peso eu uso massa vezes gravidade. E o deslocamento é justamente a altura de 15 metros. E aqui toma um cuidado, porque na subida o deslocamento é para cima. E a força peso atua contrário ao deslocamento. Então é necessário colocar um sinal menos nesta fórmula aqui, o que resulta num trabalho de menos 1.800 joules. E essa é uma regra que você pode anotar. O trabalho da força peso na subida é sempre negativo. E agora na descida, está aqui o saco de areia,
a força do homem continua para cima e o peso continua para baixo. O que mudou agora foi o deslocamento, agora o saco está descendo. Então o cálculo do trabalho do peso agora é força, que é o peso, mg, vezes o novo deslocamento, que é 10. E aqui eu uso o sinal positivo porque o peso agora está apontando na mesma direção e sentido do deslocamento, o que vai resultar em mais 1.200 joules. E é uma regra que você pode anotar. O trabalho do peso é positivo quando o objeto desce. Além disso, o cálculo do peso é sempre igual a mais ou menos mgh, onde h é a diferença de nível entre o ponto inicial e o ponto final do movimento do objeto. Vou escrever isso. Então tá aí, é um exercício para te apresentar o trabalho da força-peso e uma fórmula bem básica para calcular ele. Vamos para o próximo. Esse aqui já é mais elaborado. É necessário empurrar uma caixa de massa 6 kg pelo plano inclinado, entre os pontos A e B. Então o ponto A é a base da rampa e o ponto B é a altura máxima da rampa. A força F possui módulo igual a 80 N. É a força F que está empurrando esse bloco para cima. Calcule o trabalho de todas as forças aplicadas aqui. E o importante, despreze o atrito. Então o atrito não é levado em conta. Vamos desenhar todas as forças nessa caixa. Então primeiro, vou desenhar a força peso aqui vertical para baixo. Lembrando, o peso é sempre vertical para baixo, todos os problemas. A força F já está desenhada aí, só vou reforçar. E tem mais uma força que é a força normal, formando 90 graus com a superfície. E são apenas estas forças que estão aplicadas. Então eu vou começar com o trabalho da força F, força vezes deslocamento. E perceba que eu não preciso projetar nada, porque o deslocamento desse bloco é paralelo ao plano, que é justamente a direção da força F. Então F está sob a direção do deslocamento, ela vale 80, e o deslocamento, que não está fornecido na figura, é fácil de encontrar, porque esta rampa é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, e se você usar o teorema de Pitágoras, você descobre que o comprimento da rampa, que é o comprimento da hipotenusa, mede 5 metros. Esse é o deslocamento da caixa, o que me dá um trabalho de 400 joules. O próximo é o trabalho da força normal, e este aqui é fácil, o trabalho é igual a zero, porque afinal de contas o normal está formando 90 graus com a direção do movimento, ela não realiza trabalho aqui. E agora temos o trabalho da força-peso, e você me diz, pô, agora é difícil. Por quê? A direção do movimento é uma e a direção da força-peso é outra, não é exatamente subindo alguma coisa na vertical, mas eu te dou uma notícia boa, porque o trabalho da força-peso não depende do caminho que você realiza para sair de A e chegar até B, depende apenas da diferença de nível entre o ponto inicial e o ponto final. E a diferença de nível aqui, 4 metros. Então o trabalho da força-peso é a força vezes a diferença de nível, que é 4, e eu não posso esquecer de pôr um sinal negativo, porque esse bloco sobe e o peso é contrário a esse movimento. Então fazendo o cálculo aqui eu tenho menos 240 joules. Então eu vou anotar isso aqui, ó. 4 metros é a diferença de nível entre os pontos A e B. Bom, eu escrevi um pouco mais para o lado para te mostrar uma figura aqui representando o seguinte: qualquer trajetória que você escolha para o movimento dessa caixa, o trabalho do peso será sempre o mesmo. Isso não é um resultado intuitivo. Por quê? É muito mais difícil subir essa caixa na vertical do que escorregar ela pelo plano inclinado. Mesmo o trabalho sendo o mesmo, a potência de cada pessoa vai ser diferente. E esse é um assunto para as próximas aulas. Então vamos seguir com mais um exemplo, e eu quero falar um pouco sobre o trabalho da força variável, porque nos sistemas reais é difícil você ter uma força constante o tempo todo. E a fórmula que eu te passei ali no começo só vale para uma força constante, que é o que aconteceu até agora. Só para ilustrar o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo aqui de força variável, que é a força elástica. Enquanto esse bloco está pressionando ou distendendo a mola, a força elástica está continuamente mudando. Ela é representada por esse vetor vermelho. Então, quando o bloco se desloca para a direita, a força puxa ele de volta para o centro. E quando o bloco empurra a mola para a esquerda, essa força muda de direção, inclusive, tentando empurrar o sistema de volta para o equilíbrio. Então, é uma força que muda continuamente. Está aqui a fórmula da força elástica, né? K vezes X, onde X é a posição. Então, é uma força que depende da posição. Como fazer o cálculo do trabalho desta força ou de muitas outras, então? A técnica matemática é: você precisa desenhar o gráfico da força em função da posição, e esse aqui é um gráfico genérico, não tem mais a ver ali com a força elástica, e é necessário calcular a área do gráfico, porque esta área será igual ao trabalho. Esta é a técnica. Lembrando que a área do gráfico é a região entre o traçado do gráfico, que é a linha vermelha, até o eixo X. Então, neste exemplo aqui, eu vou pintar primeiro esta região e vou chamá-la de área 1. Então, o trabalho da força F nesta primeira distância é a área 1. E por ela estar acima do eixo X, esta área 1 é positiva, o que me dá um trabalho positivo. Enquanto que esta outra região, que eu vou chamar de área 2, está abaixo do eixo X, então dizemos que ela é uma área negativa, o que me dá um trabalho negativo. Então
Então, em resumo, o trabalho da força F será numericamente igual à área do gráfico. Perfeito? Então vamos usar essa técnica nesses dois últimos exercícios, começando por este aqui. Considere este gráfico, onde a relação força-distância está representada pela linha vermelha, o eixo X é o deslocamento e o eixo Y é a força, e determine o trabalho da força no deslocamento de 30 metros. Então você tem que calcular o trabalho até este ponto aqui. A área total do gráfico é a região da linha vermelha até chegar no eixo X. É uma área um pouco complicada, mas eu posso quebrar esta área em áreas de figuras que eu conheço, como por exemplo retângulos e triângulos. Então eu vou pintar tudo aqui, ó. Então eu tenho aqui primeiro essa área que eu vou chamar de área 1, eu tenho essa outra área que é um grande retângulo que eu vou chamar de área 2, eu tenho um grande retângulo aqui central que eu vou chamar de área 3, um triângulo aqui na ponta que eu vou chamar de área 4 e o último aqui que eu vou chamar de área 5, que somando tudo eu vou ter o trabalho total. Então vamos lá, a área 1 é igual. Bom, é um triângulo, então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 10, não é verdade? É esse comprimento aqui, ó. E a altura é 100, não é? Que é esta altura aqui medida no eixo Y. Esta área é igual a 500, o que me dá um trabalho de 500 joules nesse pedaço. A área 2 é um retângulo de base 10 e altura 200, o que me dá uma área de 2000, ou seja, um trabalho de 2000 joules. A área 3 é um retângulo maior, cuja base é 10 e a altura é 300, o que me dá uma área de 3000 e um trabalho de 3000 joules. A área 4 é um triângulo de base 10 e altura 200, o que me dá uma área de 1000 e um trabalho de 1000 joules. E a área 5 é um retângulo de base 10 e altura 100, que me dá uma área de 1000 e um trabalho de 1000 joules. Perfeito. E o trabalho total é a soma de todos os trabalhos, o que resulta em 7500 joules. É o trabalho da força F, variável sobre um objeto qualquer. Então cuidado, você não pode usar fórmula nesse tipo de problema, que é força vezes deslocamento. Você precisa sempre calcular a área do gráfico. E para terminar, aqui a gente tem um gráfico conjunto das forças F1 e F2 aplicadas em um objeto qualquer. E de novo eu quero calcular o trabalho total sobre o objeto no deslocamento de 15 metros. Então eu preciso calcular uma área até esse ponto aqui, né? Então a área do gráfico F1 pode ser quebrada em duas áreas. Vou passar uma reta aqui. Nós temos um triângulo nessa parte de cima, que eu vou chamar de região 1, e um retângulo na parte de baixo, que eu vou chamar de região 2. E a área 1 é um triângulo de base 15 e altura 60, concorda comigo, né, que essa distância aqui é 60, somado com a área 2, que é um retângulo de base 15 e altura 20, o que resulta em 750, ou seja, um trabalho de 750 joules. Vamos chamar isso de trabalho 1, porque é o trabalho da força 1. E agora a força 2 está abaixo do eixo X, e a área que eu devo pintar é essa daqui. Eu vou chamar essa aqui de região 3 e esta outra de região 4, e a área em verde é a soma dessas duas. A região 1 é um triângulo de base 10 e altura menos 20, eu vou deixar o 20 aqui para te indicar que essa área é uma área negativa, e vou somar com a área de base 5 e altura também menos 20, somando menos 150, o que me dá um trabalho da força 2 negativo de menos 150 joules. Essa força está contrária ao movimento, e concluindo, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos, o que resulta em mais 600 joules. Perfeito, turma? Então, é uma aula de definição, é uma aula bastante técnica, onde eu resolvo problemas variados, que é para você ter um repertório de técnicas de como resolver esses tipos de problemas. E agora, nas próximas aulas, eu vou discutir a relação trabalho e energia, definir potência e rendimento. E é isso aí, bons estudos, abraço!